Fala galera, beleza? Bora resolver agora uma questão de inequação logarítmica. Ela vai ter também um pouco de exponencial. Mas antes, se inscreve no canal, dá joinha no vídeo e ativa as notificações. Bora lá! Seja A o menor inteiro positivo do conjunto solução da inequação log na base 3 de x menos 1 menos log na base 3 de x ao quadrado menos 1 menor do que 1. A solução da equação 3 elevado a ax menos 1 vezes 9 elevado a 3x mais 4 é igual a 3 elevado a x mais 1 é. Galera, a primeira coisa que a gente vai ter que lembrar aqui são algumas propriedades dos logaritmos, tá? A primeira é que se eu tenho um logaritmo na base A, logaritmo de A, na verdade, menos um logaritmo de B, isso aqui é a mesma coisa que eu ter logaritmo de A sobre B, beleza? Uma subtração de logaritmos de mesma base. Outra coisa que a gente vai fazer, que é sempre bom a gente fazer nessas questões de inequação logarítmica ou alguma outra questão de equação logarítmica, é que a gente analise a condição de existência dele, para que lá na frente a gente não descubra nenhum valor e esse valor seja incompatível com o próprio logaritmo, tá? Aqui, a gente tem nesse logaritmo aqui, ó, logaritmo na base 3, x menos 1. A gente sabe que o nosso logaritmando, o x menos 1 aqui, ele deve ser maior do que zero. Portanto, o meu x menos 1, ele tem que ser maior do que zero. Então, o meu x, ele tem que ser maior do que 1. Então, se eu achar algo onde x é menor do que 1, não serve como resposta para a gente, tá bom? Outra coisa, para a gente analisar aqui, é que eu não vou precisar fazer esse x ao quadrado menos 1, tá bom? Porque eu já analisei aqui, porque qualquer x que eu colocar maior do que 1, esse valor aqui ele sempre vai ser maior do que zero. Então, não vamos nesse caso, precisar mexer aqui. Tá? Então, bora agora para a resolução propriamente dita. Eu tenho aqui um log na base 3, x menos 1. Estou só repetindo a inequação ali que a questão nos trouxe. Tá? X ao quadrado menos 1 menor do que 1. Percebam, pessoal, que aqui eu tenho uma subtração, não é, de logaritmos de mesma base. Então, a gente pode aplicar essa nossa propriedade que vimos ali. Então, eu vou ter um log de 3, na base 3, não é? X menos 1 sobre x ao quadrado menos 1. Isso aqui vai ter que ser menor do que 1. Beleza? Galera, lá na definição dos logaritmos, né, a gente sabe que essa base aqui, ela pode vir para cá, certo? Com esse 1 sendo o expoente. Porém, como a nossa base, certo? Como o 3 ele é maior do que 1, nós vamos permanecer com o sinal da mesma forma da inequação. Se essa base estivesse entre 0 e 1, aí a gente troca o sinal. Mas, como 3 é maior do que 1, a gente vai permanecer, beleza? Então, a gente vai ter o seguinte, x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1 vai ter que ser menor do que 3 elevado a 1, beleza? Fazendo a multiplicação em cruz, a gente vai ter o quê? X menos 1 tem que ser menor do que 3x ao quadrado menos 3. E daqui a gente vai ter o seguinte, 3x ao quadrado menos 3, vou passar todo mundo para o outro lado, menos x mais 1 tem que ser maior do que zero, beleza? Então, continuando, eu vou cair na equação do segundo grau, 3x ao quadrado menos x menos 2 maior do que zero, beleza? Quando eu calcular o delta, aqui, pessoal, eu vou ter o seguinte, b ao quadrado 1 menos 4ac. Menos 4ac vai dar 24. Então, eu vou ter que o meu delta é igual a 25, portanto, a raiz de delta é igual a 5. Resolvendo aqui, eu vou ter que o meu x ele vai poder ser quê? Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Eu vou resolver direto. Menos b é 1. Mais raiz de delta, 5, sobre 2a, 6. E o x ele também vai poder ser 1 menos 5 sobre 6. Então, aqui eu vou ter 1 mais 5, 6 sobre 6, 1. Eu vou ter 1 menos 5, menos 4 sobre 6, menos 2 terços. Tá bom? Pessoal, quando a gente fizer o gráfico, aqui, a gente tem quais foram as raízes dessa nossa inequação. Não é até ruim falar assim, raiz dessa inequação, mas esse é um cálculo para a gente montar o gráfico e ver onde o gráfico atende esses critérios aqui, certo? Então, a gente precisa descobrir quem são as raízes
como se aqui fosse um sinal de igual. Beleza? Então, na hora que eu montar o meu gráfico, eu vou até trazer para cá. Eu vou ter uma parábola, equação do segundo grau de concavidade para cima, certo? Já que o meu A é positivo, o A é 3. E eu vou ter as duas raízes que eu encontrei, né? Bola aberta, que é sinal de maior. Bola aberta, novamente. Se o nosso sinal da equação fosse algo como maior ou igual, aí aqui nós teríamos bola fechada. Mas bola aberta porque não toca. Então, tudo que vem para cá, ele resolve a nossa equação, certo? Porque, ó, tudo que é abaixo de menos 2/3, o gráfico sobe, né? Ele cruza aqui o meu eixo aqui onde o y é 0. E tudo que é maior que 1 também cruza. O que é aqui, que está nesse intervalo, ele vai tornar aquilo ali menor do que 0. Não nos interessa. Só nos interessa onde é maior do que 0. Então, o que é que interessa para a gente? Interessa para a gente que o x seja menor do que menos 2/3, ou interessa para a gente que o x seja maior do que 1. Tá? Isso, a grosso modo, aqui ainda, tá bom? Na resolução disso aqui. É isso que interessa para a gente. Porém, pessoal, lá nas condições de existência do logaritmo, a gente viu que ele tem que ser obrigatoriamente maior do que 1. Então, todo esse conjunto solução não importa para a gente. O que é que importa para a gente? O que vai importar para a gente é esse conjunto solução aqui, certo? É onde o x é maior do que 1. Então, vamos lá. Eu tenho que o x, tá? Vou colocar aqui embaixo. O x é maior do que 1. Isso aqui é o que importa para a gente. Vamos voltar para a nossa análise do enunciado. E a gente vai ver que o enunciado fala o seguinte. Ele fala que A é o menor inteiro positivo do conjunto solução. Então, pessoal, o meu conjunto solução é quem? É x maior do que 1. E eu quero saber quem é A. A é o menor inteiro positivo. Então, pessoal, presta atenção. Vocês vão concordar comigo que A é 2? Porque eu quero o menor possível do meu conjunto solução. Pode ser 1? Não, porque o x tem que ser maior do que 1. Então, qual é o próximo inteiro positivo? É 2. Por que não é 3? Ora, porque 3 existe um menor ainda. Né? Por que não é 4? Porque existe um menor. Então, o menor possível inteiro é 2. Tá bom? Então, o A, para a gente, dito isso, tá bom? O nosso A, ele é igual a 2. A questão ainda não morreu aqui, porque a questão quer que nós calculemos a solução para essa outra equação aqui, não é? 3 elevado a ax menos 1. 3 elevado a ax menos 1. Vezes 9 elevado a 3x mais 4. É igual a 3 elevado a x mais 1. Tá bom? Então, quer descobrir quem é o valor de x aqui. Então, bora lá. Pessoal, a gente sabe que o A, a gente descobriu ali, nosso A vale 2. Então, essa nossa equação, ela se resume a 3 elevado a 2x menos 1 vezes, quem é 9? 3 ao quadrado, elevado a 3x mais 4 é igual a 3 elevado a x mais 1. 3 elevado a 2x menos 1 vezes, o 2 multiplica tudo, né? Então, 3 elevado a 2 vezes 3x, 6x mais 2 vezes 4, 8. Isso aqui vai ser igual a 3x mais 1. Galera, lembra lá quando a gente faz aqueles estudos de potência de mesma base, né? Quando eu tenho a multiplicação de potências de mesma base, eu repito a base e somos expoentes, né? Então, ó, a base é igual aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Simplesmente somar os expoentes. Então, 2x mais 6x, 8x menos 1 mais 8, mais 7. Isso aqui é igual a 3x mais 1. Galera, bases iguais. Isso quer dizer para mim que esses expoentes eles devem ser igual. Então, 8x mais 7 é igual
a x mais 1. E aí, galera, eu vou trazer o x para cá, passar o 7 para cá. Eu vou ter 8x menos x é igual a 1 menos 7. Vou ter que 7x é igual a menos 6. Então, de forma que a nossa resposta, o x é igual a menos 6 sobre 7. Bom, galera, alternativa, alternativa letra E, menos 6 sobre 7. Pessoal, essa questão, eu diria que é uma questão de nível médio para difícil, talvez até difícil, né? Porque ela envolve sempre uma recorrência de conhecimentos, né? Principalmente essa questão de logaritmos, trabalhar propriedades de logaritmos, inequação logaritmo, né? Saber que a gente mantém o sinal da inequação quando a gente tem uma base acima de 1, né? Uma base maior do que 1, a gente troca o sinal da inequação quando a gente tem uma base entre 0 e 1. E depois, ainda assim, resolver uma equaçãozinha exponencial, não é? Onde a gente teria que lembrar um pouco dessa parte de potências de mesma base, multiplicação, e então chegar na resposta, tá bom? É uma questão que ela vai um passo a passo interessante, tá? Não é uma questão rápida de se fazer, é uma questão um pouco mais demorada, tá? Então fica aí a resolução. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Um abraço e até a próxima.